Atenção, se uma questão trouxer os atos devem ser motivados, está certa, mas se um item dizer que todos os atos devem ser motivados, estará errado. Tendo em vista que sempre há exceção, nesse caso nem todo ato necessariamente será motivado. Existe ato que dispensa motivação, como por exemplo nomeação de cargos em comissão. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgo o próximo item. A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar a contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Certo ou errado? Errado. Lei 9.784/1999, artigo 50. Da razoabilidade e proporcionalidade. Trata-se de princípio aplicado ao direito administrativo, como mais uma das tentativas de impor limitações à discricionariedade administrativa, ampliando-se os âmbitos de apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. De Pietro, 200b, 174-208. Assim, esse princípio visa conter os excessos da administração pública. Os chamados atos discricionários são aqueles praticados pela administração pública com certo grau de liberdade, nos quais uma análise de conveniência e oportunidade para escolher a conduta mais adequada para a situação. Logo, trata-se de importante princípio para controlar os atos discricionários. Embora a Lei 9.684/99 faça referência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, separadamente da realidade, o segundo constitui um dos aspectos contidos no primeiro. Isso porque o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, existe proporcionalidade entre os meios que se utiliza a administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns da sociedade em que vive. E não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto. Questão 1, STJ-CESP, 2018. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgo o próximo item. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Certo ou errado? Certo. Lei 9.684/1999, artigo 2º. Autotutela, sindicabilidade é o poder que dispõe a administração pública para controlar e corrigir seus próprios atos. Essa correção acontece pela anulação ou revogação e ainda zelar pelos bens de seu patrimônio, sem necessidade de autorização judicial. Vejamos, jurisprudência. Súmula 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que o tornam ilegais, porque dele não se origina o direito de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando o direito adquirido e ressalvada, em todos os casos, a apropriação judicial. Lei nº 9.784/1999, artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando derivado de vício de ilegalidade e pode revogá-lo por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos, contado da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos no prazo de decadência, conta-se a percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2º. Considera-se o exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validação do ato. A administração pública deve exercer esse direito dentro do prazo previsto em lei, e quando for anular seus atos legais, necessita de processo administrativo prévio, a fim de garantir a observância do princípio do contraditório e da defesa. Anulação realizada pela própria administração ou pelo Poder Judiciário quando houver vício de ilegalidade. Revogação realizada somente pela própria administração por motivo de conveniência ou oportunidade, mérito administrativo. A sindicabilidade é um conceito mais amplo que a autotutela, pois quer dizer que a administração pública está sujeita a controle, mas esse controle é feito pelo Poder Judiciário.
Legalidade ou pela própria administração, método administrativo e legalidade. Questão 1, Prefeitura de Salvador, Bahia. A autoridade competente do município de Salvador, com o escopo de conferir maior fluidez no tráfego de veículos no centro da cidade, decidiu que a Avenida X, a partir do mês seguinte, não seria mais uma via de mão dupla, passando a funcionar em um único sentido. Semana após a alteração, verificando o aumento de engarrafamento na região, o município concluiu estudo sobre mobilidade urbana que indicou a conveniência de que aquela avenida voltar a ser via de mão dupla, o que foi feito pela mesma autoridade que revogou seu ato anterior. Com base no caso em tela, verifica-se que o princípio administrativo que se traduz no poder da administração pública de ter o controle sobre seus atos, inclusive podendo revogar os inoportunos ou inconvenientes. É o princípio de A. Autotutela, sem que seja necessária a prévia interferência do Poder Judiciário. B. Publicidade, se aperfeiçoa com a publicação dos atos oficiais pelo Poder Judiciário. C. Impessoalidade, o qual obriga que todos os usuários da via pública sejam fiscalizados sem qualquer privilégio. D. Isonomia, que obriga todos os atos decisórios em nível municipal seja assinalado pelo prefeito. E. Moralidade, segundo o qual o ato administrativo discricionário é anulado quando se revela inconveniente. Alternativa A. Servidores públicos, estabilidade, muito cuidado quanto ao período que adquirir estabilidade. Ela será adquirida após 3 anos e não 2 anos, como encontramos em algumas leis municipais. Para que o agente adquira estabilidade, é necessária uma avaliação especial de desempenho realizada por comissão especial dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. O amparo constitucional conferido aos militares sofreu alteração com a emenda 1898, pois até a emenda todos eram considerados servidores militares. Posteriormente, os militares das Forças Armadas e os federais são citados no artigo 142 da Constituição Federal. Empregados públicos são os agentes contratados pelo regime de consolidação das leis de trabalho, CLT. Com a emenda 1998, foram admitidos seletistas na administração direta. Quando se tem um agente seletista, o Estado faz um contrato notório na relação entre capital e trabalho, de cunho civil. Além disso, os litígios do servidor seletista compete à Justiça do Trabalho, enquanto os estatutários competem à Justiça Federal. O agente público classifica-se em agente político, denominação conferida ao chefe do Poder Executivo, seus auxiliares e membro do Executivo, membro do Legislativo. Agentes particulares colaboradores prestam tarefa de maneira transitória, é o caso dos jurados. Servidores públicos, conhecidos também como agente administrativo ou funcionários públicos, prestam trabalho para o Estado e com contrapartida são remunerados. Por prestarem um serviço público, são regidos por regime jurídico próprio. Exemplo, a Lei 8.112 de 1990 aplica-se aos servidores federais. Portanto, a Lei 8.112 de 1999 aplica-se aos servidores federais.